funcionou. Falamos sobre fundamento da amizade ontem, hoje na primeira mensagem, propósito, objetivos da amizade. Agora eu quero pensar um pouquinho com vocês a amizade e a sabedoria, como o livro de Provérbios tem a nos ensinar sobre o que é um bom amigo, ou quais são as características do tipo de amigo que Deus espera que nós sejamos. Quando a gente pensa em sabedoria, tem uma história que é contada por aí, que é a de que um rapaz muito orgulhoso, certa vez chegou para Sócrates, se aproximou dele e disse: ó grande Sócrates, eu quero muito sabedoria e eu quero que você me ensine como obtê-la. De cara, Sócrates percebeu que ele estava diante de um fanfarrão mentiroso e falou para o rapaz: vamos andar aqui comigo. Aí eles foram andando, atravessaram a cidade, entraram no mar, ficaram com as águas mais ou menos até o peito aqui. E aí Sócrates perguntou para o rapaz: rapaz, o que você quer mesmo? Ah, grande Sócrates, eu quero sabedoria. Sócrates então afundou o rapaz, segurou ele 30 segundos debaixo d'água, ele saiu da água assim, ofegante, e Sócrates perguntou para ele: rapaz, o que você quer? E ele falou: sabedoria, grande Sócrates, eu quero sabedoria. Sócrates pegou ele de novo, afundou, agora não mais 30, mais 35, 40 segundos, deixou o rapaz voltar para fora e perguntou: rapaz, o que você deseja? E ele falou: sabedoria, grande Sócrates, eu preciso de sabedoria. Já quase sem ar. Sócrates pegou ele mais uma vez, afundou ele, 30, 40, 50 segundos. Quando ele saiu das águas, Sócrates perguntou: o que você quer? Eu preciso de ar. E Sócrates lhe disse: quando você desejar sabedoria, assim como quis o ar, você terá sabedoria. Essa história, de certa forma, ela ilustra aquilo que a gente encontra no livro de Provérbios, quando o mestre, se dirigindo ao seu discípulo e chamando-o de filho, diz que a sabedoria ela tem que ser buscada como nós procuramos tesouros escondidos. Você vai ver um trabalho feito numa mina, o nível da escavação, a profundidade que precisa acontecer para que aqueles metais, minérios vão sendo descobertos ali, e assim como o processo para encontrar um metal precioso demanda tempo, demanda busca, demanda intencionalidade, um foco específico. Crescer em sabedoria também implica buscá-la de maneira constante, de maneira persistente e também de um modo intencional. O livro de Provérbios está repleto de conselhos sobre o que uma amizade verdadeira representa e como ela pode ser identificada na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero olhar então para alguns trechos de Provérbios com vocês agora nessa segunda parte e observar basicamente 3 características. A gente vai falar sobre a 4ª característica na parte da tarde. Agora pela manhã a gente vai falar sobre um amigo que é leal, ele é confiável e ele é perdoador. Então 3 características básicas de um amigo: leal, confiável e perdoador. Então, quando a gente fala de um amigo leal, um texto de Provérbios, inclusive bastante conhecido, texto de Provérbios 17:17, vai dizer: o amigo, ele é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. A palavra sempre aqui não deixa dúvida de que um amigo verdadeiro é alguém com quem a gente pode contar em todo momento. Um amigo, ele é sempre leal, nos momentos alegres e nos momentos fáceis, nos momentos onde nós falhamos, nos momentos onde nós acertamos. Um amigo verdadeiro, ele vai demonstrar essa constância e essa lealdade.
Ele não vai te abandonar na primeira dificuldade, Ele vai estar com você em todos os momentos. E a segunda parte desse provérbio, ela torna mais específica a ideia do que esse sempre significa. O amigo, ele é sempre leal. E o texto hebraico vai dizer literalmente, e um irmão nasce para a adversidade. A ideia básica do texto não é tanto, a meu ver, falar de irmãos de sangue que estão ao nosso lado, sim, em momentos difíceis, momentos alegres. Quando a gente pensa especialmente na sociedade hebraica antiga, os vínculos de sangue eram vínculos muito fortes, que uniam as pessoas. A família era muito valorizada, muito mais no mundo antigo do que é hoje. Mas quando o sábio aqui compara um amigo a um irmão que está ao nosso lado no momento da dificuldade, a ideia básica é que esse amigo vai se revelar alguém tão próximo quanto um irmão. Alguém que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos tenebrosos da vida, mesmo nos momentos em que muitos nos abandonam, porque a provação ou a dificuldade, ela é uma espécie de peneira da amizade, certo? Muitas pessoas se aproximam de nós em bons momentos. Muitas pessoas nos procuram quando as coisas estão boas para nós. Mas em momentos de necessidade, o número de nossos amigos provavelmente diminuirá. Mas a qualidade desses amigos certamente vai aumentar. Eu gosto do Haddon Robinson. Haddon Robinson escreveu muitos livros aí sobre pregação, era professor da área de homilética. Ele dizia que há pessoas na nossa vida que são como sombras. E o que ele queria dizer é que em momentos ensolarados da nossa vida, onde essas sombras aparecem, elas estão com a gente, né? Os momentos bons, os momentos de prosperidade, os momentos em que talvez elas podem ter algum benefício nosso, mas quando as nuvens da dificuldade aparecem, logo elas vão embora. E é nesses momentos que nós descobrimos quem são os nossos amigos de verdade. Quem são aqueles amigos que na adversidade se tornam mais chegados na nossa vida do que irmãos. Não é isso que Provérbios 18, 24, por exemplo, diz? Eu não tenho projetado aqui, mas o texto diz, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então, se nós queremos ser bons amigos, porque afinal de contas, esse texto está dizendo para nós, não apenas o tipo de amigo que nós devemos buscar, mas o tipo de amigo que nós devemos ser. E a pergunta que esse texto lança para nós é, você tem sido leal aos seus amigos em todo momento? Até mesmo em momentos em que talvez outras pessoas, na ausência desse amigo, estão falando mal dele. Como é que eu me porto? Eu cedo à pressão ou eu sou leal e digo, peraí, né? Vocês estão falando aqui, vocês deveriam falar direto com fulano. Conversar com ele pessoalmente, não ficar falando aqui entre vocês. Ou talvez até defender um amigo por conhecê-lo e saber que talvez aquilo que as pessoas estão falando é mentira. Essa lealdade que não importam as circunstâncias, você está do lado dessa pessoa, essa pessoa pode contar com você. Ela sabe que se você tiver algo para falar com ela ou para criticá-la, você vai fazer diretamente, em vez de se reportar a outras pessoas sobre alguma dificuldade que esse amigo tem. Então esse texto nos chama a uma lealdade constante, a sermos amigos à prova de fogo. E talvez um dos trechos do Senhor dos Anéis mais belos é esse trecho aqui, em que o Merry de Brandebook vai dizer para o Frodo o seguinte: você pode confiar em nós para ficarmos juntos com você nos bons e maus momentos, até o mais amargo fim. E pode confiar também que guardaremos qualquer um dos seus segredos, mas não pode confiar que deixaremos que enfrente problemas sozinho, ou que vá embora sem dizer uma palavra. Somos seus amigos, Frodo. De qualquer modo é isto, sabemos a maior parte do que Gandalf lhe disse. Sabemos muito sobre o anel,
estamos com um medo terrível, mas iremos ao seu lado, seguiremos você como cães. Você pode confiar. Na vida ou na morte, na dificuldade, na tranquilidade, nos momentos de fartura, nos momentos de necessidade, você pode contar com a minha amizade. E talvez nós temos amigos que vamos criando ao longo da vida, que são esses amigos que perduram. E são justamente esses amigos que nos ajudam a permanecer, que Deus usa, mais uma vez, como instrumento de graça, para que a gente não quebre sozinho no processo da nossa caminhada cristã. Eu lembro de uma imagem que ficou na minha cabeça. Meu avô, Mários, pai do meu pai, que já faleceu, um certo dia eu estava na casa dele, lá no Rio de Janeiro, e ele falou: filho, vem aqui que eu quero te ensinar uma lição, te mostrar um negócio importante. E ele pegou então um palitinho de fósforo, falando sobre a importância da gente ter pessoas ao nosso lado, de caminharmos unidos, até pensando agora, né, no contexto da igreja local. Ele falou assim: olha, um palitinho ele é facilmente quebrado sozinho, você quebra ele com muita facilidade. Aí ele mandou eu pegar um monte de palito de fósforo aqui. Deixa eu pegar. Não vou acabar, não vou quebrar todos, né? E ele me deu um monte de palito de fósforo e falou: Tiago, agora quebra esses palitos aqui. Obrigado. Muito obrigado. E aí eu fui tentando, né, quebrar e não conseguia de jeito nenhum. E ele falou: tá vendo, Tiago? É melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Obrigado, Heitor, pela sua lealdade. Nós precisamos, então, de amigos leais que estão ao nosso lado e que nos ajudam a não quebrarmos nos momentos de dificuldade. Há uma cena, mais uma vez agora pensando no Peregrino, que é um livro que fala sobre amizade, em que o texto diz para nós que cristão estava caminhando e de repente ele caiu, já não conseguia mais levantar. E o fiel que estava andando com ele estendeu a mão, ajudou ele a se levantar e a se firmar e não mais cair. Uma bela cena do que um amigo faz. Quando ele vê a gente caído, ele não deixa a gente ali prostrar no chão e fala: tá vendo? Falei, você não viu o buraco? Olha ali. Não, ele vai lá, estende a mão, está ao nosso lado e nos levanta. A amizade se expressa com lealdade. E aí eu quero, para a gente ter um pouco mais dinâmica aqui, chamar duas pessoas. Acho que eu vou chamar, eu tinha visto o Arthur aí que fez CTM comigo. Vem aqui, Arthur, na frente, por favor. Chamar o Milton também. Eu vi o Milton por aí. Cadê o Milton? Vem aqui. Vamos pensar em cada uma dessas características com imagens aqui, tá bom? Arthur, pode ficar um pouquinho para cá, pode ser aqui embaixo mesmo. Milton, não, pode ficar de frente agora para o Milton. Dá a sua mão para a mão, e segura a mão do Milton assim. Milton, coloca a sua mão sobre a mão do Arthur. Arthur, coloca a sua mão sobre a mão do Milton. Né? Um amigo, não precisa fazer nenhuma declaração, tá? É só uma imagem mental aqui para a gente gravar, tá bom? Um amigo, ele é sempre leal, em todo momento ele está do nosso lado, a gente pode contar, ele segura a nossa mão com firmeza, nos momentos de fartura, de prosperidade, mas também nos momentos difíceis e tristes, tá bom? Obrigado vocês dois pela bela ilustração que fizeram aí. Uma outra característica do amigo, ele é leal, mas o amigo também é confiável. Essa é uma imagem, eu vou fazer exatamente essa imagem aqui com vocês, tá bom? Vamos pensar quem que a gente vai usar aí no processo, né? Mas o amigo, ele é confiável. Vejam, Provérbios 11:13, o texto que está projetado aí. O fofoqueiro espalha segredos, mas a pessoa confiável sabe guardar confidências. Essa passagem fala sobre a medida das nossas conversas. A fofoca, às vezes, ela pode até ter elementos verdadeiros, mas é compartilhar certas informações com pessoas erradas em momentos inapropriados. E, às vezes, as pessoas vão abrir o seu coração conosco. Às vezes, elas vão pedir ajuda. E, muitas vezes,
essa ajuda e essas conversas que nós teremos com os nossos amigos, elas podem ficar só você e o seu amigo. É claro que se o seu amigo chegar para você e falar assim, ó, acabei de matar uma pessoa e o cadáver está na porta-mala do carro, né? Você não tem como falar para ele que você vai guardar esse segredo, certo? Tem que chamar a polícia na hora. Mas em muitas outras situações, você tem que estar disposto a ouvir, a exortar ou encorajar e manter a conversa ali no nível pessoal. Os outros não precisam saber. Se o seu amigo chega para você e talvez fale de alguma dificuldade que ele e a esposa estão tendo, que não é nada de crime, não está batendo da esposa, não está fazendo nada disso, mas eles estão tendo talvez discussões, estão tendo atritos e tudo mais. O que se espera, o que esse amigo espera de você é que você não chega lá para o outro amigo e fale para o outro amigo do nada, você ficou sabendo do fulano, ele contou para mim. Não. Confiabilidade. Saber guardar o que o outro está te falando. Talvez uma pessoa que está lutando com inveja ou com desânimo. Em vez de você chegar e compartilhar vários pedidos de oração com muita gente sobre aquela pessoa, você se ajoelha diante de Deus e ora por aquele amigo. E ajuda aquele amigo. Encoraja aquele amigo. Lê trechos das Escrituras para aquele amigo. E mantém a conversa no nível da confidencialidade. O fofoqueiro, ele vai espalhando segredos. O fofoqueiro é descrito por Jeremias como alguém que tem um coração tão duro quanto o ferro e o bronze. Deus fala para Jeremias, olha, esse meu povo aí vive espalhando difamação. É interessante que o segundo maior mandamento que Jesus tira de Levítico 19:18, né, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele é o ápice de vários mandamentos sobre o que a gente não deve fazer com o nosso próximo. Né? Por exemplo, Deus vai dizer, olha, você não vai xingar o surdo, né? E nem colocar uma pedra de tropeço para o cego. E no versículo 16, Levítico 19, Moisés vai falar, olha, você não pode viver como difamador no meio do seu povo, espalhando informações negativas sobre uma outra pessoa, e informações negativas sobre uma outra pessoa que não vai transmitir graça, que não vai edificar, que só vai manchar a reputação daquela pessoa diante dos outros, e não vai contribuir nem com aquela pessoa de que está falando mal, nem para os outros que estão ouvindo, porque essas pessoas estão formando uma imagem sobre o outro que você está falando, sem ter a oportunidade de conhecer e de conviver com essa pessoa. Então, o bom amigo, ele sabe guardar segredos, ele sabe guardar confidência. É alguém que as pessoas têm liberdade para chegar e para se abrir quando são questões bem particulares, porque elas sabem que essa pessoa não vai sair espalhando para todo mundo aquilo que ela confidenciou. Eu lembro uma vez que eu falei como amigo nesse sentido. Eu era seminarista, estava acho que no meu 2º ou 3º ano, e eu tinha interesse numa moça da igreja lá. E eu tinha um outro colega do seminário que também era da igreja. E chegou para mim um belo dia e falou assim, Tiago, eu estou conversando com a fulana lá, que era justamente a moça que eu tinha interesse. Ele falou, olha, a gente está conversando, tal, não sei o quê, mas ó, fica só entre a gente daqui, hein? A gente está começando uma conversa, tal, não tem nada declarado e assim por diante. E eu falei, não, vamos orar aqui por você, tal, não sei o quê. No dia seguinte, ou alguns dias depois, eu fui conversar com uma amiga minha, que era amiga dessa moça. Eu falei, eu fiquei sabendo que o fulano e a ciclana estão conversando, tal, você sabe de alguma coisa? Ela falou, não, a fulana nunca falou para mim isso daí, tal, não sei o quê. Aí aquela amiga minha foi falar com a menina, que os dois tinham interesse, e a menina foi conversar então com esse meu amigo e falou, peraí, mas você está achando que tem alguma coisa aqui entre a gente, tal, não sei o quê. Alguns dias depois, esse meu amigo veio falar e falou, Tiago, aquilo que a gente conversou aquele dia, você por acaso comentou com alguém? Porque a fulana chegou para mim dizendo que eu tinha interesse por ela, alguma coisa assim e tal, e que alguém falou para ela e eu nunca falei nada para ela. E naquele momento eu tive que pedir perdão para o meu amigo. Eu falei, realmente, eu não guardei confidência. Eu não fui confiável nesse momento. Eu comentei com outra pessoa algo particular seu que deveria ter ficado entre nós.
E quando a gente trai a confiança, num certo sentido, conta coisas que não deveria, esse é um pecado que Deus perdoa e que o nosso próximo pode perdoar. Eu pedi perdão, meu amigo me perdoa e tudo mais. Mas pensem que o processo de restaurar a confiança também leva tempo, certo? Com certeza esse meu amigo, se tivesse mais alguma novidade sobre o relacionamento lá que ele estava, a conversa, tratando com a moça, com certeza ele ia chegar na semana seguinte e contar para mim. Porque eu não havia sido confiável naquilo que ele havia compartilhado. A confiabilidade também implica, em momentos de discussão, não revelar o segredo de outras pessoas. Veja aí, Provérbios 25:9 diz: quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. A ideia é confrontação direta. Trate diretamente, confronte a pessoa, não saia espalhando o segredo ou as discussões com terceiros que não fazem parte daquela discussão. Um outro perigo também presente nesse texto é nós, às vezes no fogo da discussão, citarmos o que outras pessoas pensam sobre aquela pessoa que nós estamos discutindo. Já caiu nesse erro? De repente você falar assim: fulano, você é orgulhoso, cara. Você tem dificuldade para ouvir. Todo mundo diz isso. Aí o cara fala: todo mundo quem? Ah, o ciclano lá falou que você tem dificuldade para ouvir. Opa, falei. Aquela pessoa compartilhou com você uma perspectiva, o ciclano compartilhou a perspectiva sobre fulano com você, e você acabou de trair mais uma vez a confiabilidade, falando para o fulano o que o ciclano pensa dele. Você só aumentou o nível de temperatura da discussão que você está tendo aqui com fulano e criou mais um inimigo do fulano, dizendo que o ciclano tinha dito algo dele, que o ciclano comentou para você. Então, saber dosar a nossa língua, cuidar da nossa língua quando nós estamos falando, é extremamente importante para que sejamos amigos confiáveis. Pessoas em que outros vão ter liberdade de chegar e falar: cara, eu preciso conversar um negócio com você aqui. Eu preciso da sua ajuda. E às vezes pessoas vão chegar e vão confessar, ou vão se abrir, vão falar de lutas, que você precisa pedir muita sabedoria de Deus, falar: Senhor, me ajuda aqui a ter o discernimento do que falar, do que ministrar, e ao mesmo tempo de guardar a minha língua, de não usar isso que essa pessoa está dizendo aqui para jogar contra ela depois lá na frente, e também para não compartilhar com outros que não precisam saber disso que essa pessoa está falando. Então nós precisamos agora de uma imagem para fixar a ideia do amigo confiável. O amigo, ele é leal, em todo o tempo ele está do nosso lado, e ele é confiável, ele não sai espalhando por aí aquilo que nós confidenciamos, isso aí, com ele, e nem nós espalhamos o que ele fala para a gente, certo? Então, quem que pode vir aqui? Vamos lá. Vamos pegar o Enos e o pastor Eduardo. Vai, vocês já estão aqui, ó. Vem para cá. Enos, sobe aqui, ó, no segundo degrau. Eu acho, é o pastor Eduardo, então vai lá, pastor Eduardo. Vem aqui no segundo degrau. Pode, fica de costas. Você tem problema na coluna, Eduardo? Você tem problema na coluna, não? Tem? Isso dá disciplina e exclusão. Se deixar cair, você provou que não é confiável. Vai lá, o Eduardo agora vai poder jogar o corpo para trás com segurança. Chega mais pertinho, Enos, para ser mais seguro isso daqui, cara. Vai lá. Olha o amigo confiável. Olha como o Enos é um cara confiável. Esse é um cara confiável. Né? Joia, obrigado. Parabéns, Enos, pela sua confiabilidade aí. Lealdade, confiabilidade. Terceira característica: um amigo verdadeiro, ele é perdoador. Vejam aí Provérbios 17:9. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. O texto hebraico diz literalmente: quem encobre a ofensa mostra amor. Agora, o que esse encobrir significa?
Esse encobrir é usado também lá no Salmo 32, versículo 1, para falar de Deus que perdoa a transgressão e encobre ou apaga o pecado. É essa disposição de não ficar remoendo o que outros fizeram contra nós e depois trazendo e jogando na cara a ofensa que nós recebemos e que já decidimos perdoar, ou que já conversamos a respeito e já declaramos o perdão para aquela pessoa que pediu o nosso perdão por alguma ofensa que ela cometeu contra a gente. Um amigo verdadeiro, ele é perdoador. E ele não vai encobrir a ofensa no sentido de esconder erros que precisam ser expostos, nem no sentido de deixar de lado e não confrontar quando a necessidade surge. Mas essa disposição de não ficar lançando em rosto falhas passadas dos nossos amigos. E é uma disposição também de perdoar questões às vezes menores. Há pessoas que estão extremamente sensíveis, que qualquer tipo de brincadeira pode ofendê-las muito facilmente. E talvez uma pessoa que é extremamente sensível, ela vai ter que trabalhar um pouquinho para ter a casca um pouco mais dura, para saber que certas brincadeiras são só brincadeiras. Mas talvez aquela brincadeira machuque naquele momento. E o que esse texto está dizendo é, ela vai precisar aprender a perdoar, a passar por cima da ofensa, a não ficar trazendo aquela ofensa, ou aquela coisa que a incomodou toda hora e todo momento, mas a relevar questões que são menores, que não são claramente pecados. Há brincadeiras que podem ofender, mas que não são necessariamente pecaminosas. É claro que quem brinca tem que ter cuidado, né? Porque às vezes pode passar dos limites, e aí a coisa realmente fica pecaminosa, porque pode ser uma brincadeira que está toda hora depreciando os outros, diminuindo os outros, e isso é pecado. Mas alguém que está toda hora sendo sensível a qualquer tipo de brincadeira, precisa trabalhar no seu coração para relevar questões menores. Falar, não, eu não vou deixar que essa brincadeira aqui, que talvez me incomodou naquele momento, atrapalhe o meu relacionamento com fulano. E eu também não acho que essa brincadeira seja significativa o suficiente para eu ter que confrontá-la. Eu vou tomar a decisão de não relevar isso e de colocar isso de lado e tocar a amizade, porque eu fui perdoado por Cristo Jesus. Efésios 4, 31, 32, 5:1 e 5:2, vai dizer para a gente que nós devemos nos livrar de toda amargura e ira e gritaria e blasfêmias, e em vez disso sermos bondosos e compassivos, perdoando uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Pecadores perdoados perdoam. Vamos falar juntos? Pecadores perdoados perdoam. Nós precisamos perdoar nossos amigos. E às vezes nossos amigos vão falhar feio. Coisas que são realmente pecado. Questões que nós devemos realmente confrontar. Mas nós precisamos estar dispostos a perdoar. Talvez você no seu casamento tenha passado por algum tipo de traição mesmo, daquela que é a sua melhor amiga. E o chamado de Deus no primeiro momento é perdoar. Talvez algum amigo seu da igreja com o qual você caminhou um bom tempo, de repente fez algo que foi uma pisada na bola mesmo, que te machucou. Foi erro. E a sua tendência é, eu vou me afastar dessa pessoa aqui, eu vou dar um gelo nessa pessoa aqui. Mas Deus chama você a se reconciliar com essa pessoa, a estar disposto e aberto a perdoar essa pessoa, e a continuar caminhando com ela. Não quer dizer que necessariamente você vai continuar tendo o mesmo nível de intimidade, mas você vai estar disposto a seguir com uma amizade, porque você perdoou, você declarou para ela, está perdoado, vamos seguir em frente. Muitas vezes nós pensamos no perdão como um sentimento. Às vezes a gente acha que perdão é que nem tristeza, alegria, ódio. Mas o perdão, ele é, antes de tudo,
uma escolha que nós fazemos, é uma decisão, é um ato da nossa vontade. Vocês vão se lembrar de Pedro chegando para Jesus, né, todo feliz. Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes. Qual a resposta de Jesus? 70 vezes 7, Pedrão. E Jesus, em determinados momentos do Evangelho, vai dizer, olha, se vocês não perdoarem as ofensas do seu próximo, tampouco o meu Pai Celestial perdoará as suas ofensas, os seus pecados. Porque se eu fui perdoado por Deus, se nós como cristãos somos as pessoas mais perdoadas da face da terra, nós também deveríamos ser os indivíduos mais perdoadores do mundo todo. Você está disposto a andar uma milha a mais com aquele amigo que te ofendeu? Você está disposto a talvez sair aqui da conferência de hombridade e talvez conversar com uma pessoa que fez algo contra você e que você acabou se afastando em vez de resolver a situação, e que Deus está falando para você, você precisa acertar com essa pessoa. Veja primeiro o que você tem para pedir perdão também, confronte em amor e se coloque pronto e disposto para perdoar aquele amigo que pisou na bola com você. Eu lembro de uma situação de um amigo que vocês não conhecem, por isso eu posso contar a história aqui, lá de São Paulo. Eu lembro que esse meu amigo, muito querido, teve um AVC. E ficou com dificuldade de falar um tempo, movimentos também. Graças a Deus hoje já está totalmente recuperado. E eu lembro que eu falei com a Fabi, poxa, o fulano está lá, tem filhos, tem esposa, deve estar numa situação bem difícil. Vamos fazer um almoço aqui? Eu lembro que a gente estava saindo, era próximo de época de pandemia, eu acho que a gente estava saindo para ir para a casa dos meus pais em Atibaia, ficar um tempo lá. E a Fabi então preparou uma macarronada, avisou eles, né, a gente está levando aí e tal, deixamos a comida e tudo mais. E depois desse ato de serviço, esse amigo parece que assim, deu uma afastada naquele momento ali. E eu fiquei perguntando, por que será que se afastou? Porque a gente queria ajudar, né? Eu não entendi, será que eles não queriam? Será? E no final das contas, eu nunca entendi o porquê esse amigo se afastou. Mas eu sei que depois a gente voltou a se encontrar, voltou a conversar normalmente. Eu falei, Senhor, eu não vou ficar me atendo a essa questão. Eu vou perdoar e vou tocar a vida. Mas às vezes as ofensas, elas são claramente pecaminosas, e aí você, por amor, precisa confrontar, você precisa falar, você precisa chamar aquela pessoa, olhar para o Evangelho, reconhecer que ela precisa de perdão e se levantar no poder de Cristo. Mas em todas as situações, Deus quer de mim e de você a mesma disposição que Ele tem para perdoar os nossos pecados. O Ken Sand, no seu livro Conflitos no Lar e a Resposta do Pacificador, ele diz que perdão é um ato da nossa vontade, é uma decisão de não pensar ou falar sobre algo que alguém fez contra nós. É um processo ativo que envolve uma decisão consciente e um curso de ação escolhido. Sempre que aquela ofensa vem na sua cabeça, você vai tomar a decisão, eu não vou ficar pensando nisso. Eu não vou ficar trazendo isso na minha mente, não vou mais comentar isso com outros e não vou comentar mais isso com a pessoa, porque eu já disse para ela que eu a perdoei. E eu não vou cair nas mentiras do inimigo de que eu preciso ficar remoendo isso, ou de que isso precisa ser necessariamente um obstáculo entre eu e a pessoa, porque o maior obstáculo que havia entre eu e Deus foi rompido. Cristo Jesus, o Deus homem perfeito, se entregou na cruz para me lavar dos meus pecados. Quem sou eu para não perdoar o meu amigo que me ofendeu algo que é muito menor do que aquilo que Deus me perdoa em Cristo Jesus? Eu gosto muito do texto de Miqueias 7, 18 e 19, que diz que Deus ele vai pisar os pecados de Israel e vai lançar os pecados de Israel no mais profundo mar. Ele deixa esses pecados para lá. Ele não fica mais trazendo à tona. A Corrie ten Boom ainda criativamente disse que Deus ele lança os nossos pecados ao mar e coloca uma plaquinha, né? Proibido pescar.
É esse chamado para sermos amigos perdoadores que Deus nos faz nessa manhã. Sermos leais, sermos confiáveis e sermos perdoadores. E a gente vai ilustrar o perdão aqui. Eu quero chamar um filho e um pai que estão presentes aqui. Temos? Temos um filho e um pai aqui? Vamos lá, vamos lá. José. É José o seu filho também? É? Então, eu vou pedir para o José de Matos e o José Cassiano dar um abraço um no outro, assim, bem gostoso. Essa é a imagem do perdão. Né? É a imagem, claro, não estou falando que eles estão obrigados, não, tá, gente? É só uma representação aqui, é a imagem da reconciliação, do amor de Cristo, que sobrepassa os nossos pecados e nos torna amigos de Deus. Amém? Obrigado pela bela ilustração também. E eu termino com uma historinha dos missionários que estavam entre os esquimós. E eles estavam procurando uma palavra para explicar aos esquimós o que era perdão. Eles precisavam da palavra perdão para comunicar o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Gente, eles não achavam palavra em lugar nenhum. Assim, eles não tinham, os esquimós não tinham uma palavra para perdão. Então os missionários criaram essa palavra, que é essa que está projetada aqui, ó. Isso, Magi, Junju, Nanermik, sei lá, como é que pronuncia, né? E esse palavrão, né, enorme aí, essa palavra enorme, significa o seguinte: não ser mais capaz de pensar sobre isso. Olha que bela palavra, embora bem grande, para definir o perdão. Não ser mais capaz de pensar sobre isso. Você quer desenvolver amizades profundas? Seja um amigo que perdoa, que é leal, que é confiável e que expressa perdão com prontidão quando o seu outro amigo estiver disposto a se arrepender, se reconciliar e continuar crescendo rumo à imagem de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos ser e ter amigos que são leais, confiáveis e perdoadores, Pai. Perdoa pelas vezes que não fomos leais, Pai, que talvez não estivemos do lado do nosso amigo quando ele precisava. Ajuda-nos a ficarmos atentos a essas oportunidades, Pai, e a expressarmos um amor constante, um amor que está do lado nos momentos de luta, de adversidade, mas que também se alegra e festeja com as vitórias dos nossos amigos, Pai. Ajuda-nos a sermos confiáveis, que aquilo que os nossos amigos compartilham conosco seja algo que nós guardemos ali nas conversas, orando pelo nosso amigo, ajudando, confrontando, a menos, é claro, que sejam coisas que envolvam outros ou que sejam crimes e que precisam ser tratados de maneira pública, Pai. Mas ajuda-nos na maioria das conversas, de natureza mais pessoal e particular, sermos irmãos que estão ao lado, que confrontam, que chamam atenção, mas que também oferecem esperança, Pai. E oferecem a confiabilidade de que não vamos sair espalhando aos quatro ventos aquilo que o nosso amigo falou conosco. Por fim, Pai, ajuda-nos a perdoar. Nós falhamos, nós pecamos, nós precisamos do perdão dos nossos amigos. Então, como pecadores perdoados, capacita-nos a perdoar aqueles que pecam contra nós, Pai. E que por meio do perdão, as nossas amizades e os nossos relacionamentos, eles saiam ainda mais fortalecidos, porque eles se fundamentam não no perdão que nós temos em nós mesmos, mas no perdão que recebemos em Cristo Jesus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigadão, Tiagão. Irmãos, como a gente já falou, mas ontem, né? Ali nós temos a OC Livraria do Osélio, que está aqui expondo os livros dele, também o Legado Reformado com canecas ali. Então, para lá depois, dá uma olhada, abençoa a vida da turma e, sem dúvida alguma, você vai ser abençoado
também com a xícara, com as lembranças ali também, com os livros. Nós voltamos 2h30 com a palestra 4. Vamos acabar aqui não. Mas 2h30 a gente já chega com um sorteiozinho, tá? Então procure chegar a tempo. Dessa vez, a nossa conferência não vai ter almoço. Quem sabe no ano que vem, quando a gente fizer a próxima, a gente já vai estar com o nosso anexo aqui reformado para poder caber todo mundo. Mas, infelizmente, não dá. Acho que muitos devem ir para casa. Se não for, está cheio de restaurante aqui. Tem o Plaza Norte aqui do lado também. Quem sabe é uma oportunidade boa aí de sair com alguns homens, alguns irmãos e almoçar junto e desenvolver esse tempo também de comunhão. À tarde, nós vamos ter, depois da palestra do pastor Tiago, uma mesa redonda. Temos como convidados também o pastor Tarcísio, que é pastor junto com Emílio Garófalo aqui na Presbiteriana CMA, também reitor do Seminário Presbiteriano. O pastor Pedro Baltazar, que foi pastor aqui na nossa igreja também, é pastor da Igreja Cristã Evangélica Betel. Vamos ter o presbítero Eduardo Santos, compondo a mesa também, e o pastor Tiago, e nós vamos conversar um pouco sobre esse tema da amizade, em vários contextos, e os irmãos vão ter também a oportunidade de fazer algumas perguntas para a gente trazer, tá bom, para a nossa conversa. Eu acho que são esses os avisos. Então, vamos para o sorteiozinho aqui. Tem tempo ainda, está cheio de brinde aqui. E vem cá, está todo mundo ansioso para receber o brinde lá do Gabriel, que o Gabriel doou ali. Olha o Gabriel ali, ó. Gabriel, obrigado. Levanta aí, Gabriel, levanta aí. O Gabriel doou aí, ó. Foi quantas lavagens? 4 lavagens, irmãos. Lá, lavagem, top. Quê? Fala o que tem na lavagem. Faz o que na lavagem? Vem cá, Gabriel.